Fala, gente! Estamos aqui de volta para falar das estreias de janeiro de 2026 e inclusive feliz ano novo para todo mundo aí. Espero que vocês estejam bem. Mas bom, negócio aqui. Vamos iniciar janeiro com Yusha Kei Nishousu. Espero ter pronunciado correto e eu vou deixar o resto do nome aí para vocês verem, porque eu não vou conseguir decorar isso de jeito nenhum. Mas bom, negócio é, estreou esse anime do cara que é condenado a ser um herói. E o porquê disso, bom, vou deixar pro decorrer do vídeo. E bom, o negócio é, o episódio 1 que estreou com 1 hora quase, olha, foi muito legal. Eu gostei bastante do episódio, a animação também foi bem legal. Então eu tenho bastante coisa para falar para vocês, então vamos deixar de enrolação. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana. E vamos embora! Simbora! Bom, gente, o início do episódio vai explicando mais ou menos como é que é esse mundo. Que a condenação para você ser um herói é a pior coisa que você pode ter nesse mundo. E, bom, pior do que pena de morte. E o porquê disso, bom, já eu explico. Mas o negócio é, foi explicado isso logo no início do episódio. E, bom, o negócio é, dá uma dinâmica interessante. Porque normalmente a gente tá acostumado a ver o herói como uma coisa boa. Mas aqui a história é bem mais abaixo. Mas bom, o negócio é que eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui, gente. Isso aqui não é um Isekai. Muita gente pode achar isso idiota, eu estar dizendo que isso aqui não é um Isekai, mas vão por mim. O tanto de gente que confunde histórias de fantasia medieval com Isekai não está escrito. Mas é com razão. Mas de todo jeito, fiquem cientes que isso aqui não é um Isekai. É um mundo de fantasia e estilo medieval. Mas o negócio é, a gente vai acompanhando um molequinho que literalmente roubou um caixão, mas bom, ele não é exatamente o protagonista principal, porque o outro chegou aí para salvar a bunda dele, que ele estava sendo atacado por um bicho que, segundo o próprio protagonista, é uma fada. Quase uma mentira, porque para mim isso aí é um demônio, não é uma fada de jeito nenhum. E bom, o negócio é, aqui ele vai explicando melhor como é que funciona esse lance de condenação a ser um herói. Bom, essa condenação que é pior do que pena de morte, como eu já falei, bom, a razão disso é que quando você vira um herói, você é condenado a ir para as linhas de frente para lutar contra esses demônios, que segundo ele novamente são fadas, mas não é não, de jeito nenhum. Mas o negócio é, você é condenado a lutar contra esses caras e quando você morre, você tem que voltar a um certo local especial e, bom, você vai ser ressuscitado e vai ser obrigado a lutar de novo nas linhas de frente. Então, vocês já podem imaginar como é que funciona o perigo disso. Por isso esse cara aí tem tanto medo de morrer. E também fica furioso com esse cara dizendo que quer morrer. E tá aí a razão. Porque toda vez que você morre e é ressuscitado, você vai perdendo uma parte da sua alma, por assim dizendo, mas principalmente as suas memórias. Você vai perdendo cada vez que é ressuscitado. Então vai chegar no ponto que você vai meio que virar só um zumbi morto-vivo, por assim dizendo, só obedecendo isso, uma marionete qualquer que os caras vão mandar facilmente. Então, razões para ele ter medo, ele tem. E a razão disso aí ser o, vamos dizer, a pior condenação de todas, também estão explicadas. E bom, o negócio é, aí vocês perguntam, pô, o que esse cara fez para se tornar um condenado? Já eu explico. E também vou explicar o porquê dele tá aí. Mas bom, eles vão dar uma olhada no caixão que o guri aí roubou. E bom, o negócio é, aí tem uma deusa. E esse cara explica que essas deusas são, na verdade, armas criadas pela humanidade para lutar contra essas criaturas aí. E bom, por enquanto é só isso, de informação que a gente tem. Se alguém ficou confuso sobre essas deusas, sobre algum detalhe ou coisa do tipo, vão por mim. Isso vai ser importante para gerar mistérios ou algumas reviravoltas no meio. Isso é só uma ideia minha. Eu não tenho certeza, eu não tenho spoilers da novel e nem do mangá. E bom, observação, o material original para essa história é uma light novel, fiquem cientes. No meio do episódio, o cara vai ajudando quem pode, porque ele tá lutando aí nessas linhas de frente contra esses bichos aí, e eles chegam em um grupinho de caras que, bom, eles reconhecem esse cidadão aí como um herói condenado. E, bom, eles odeiam esse cara com todas as forças possíveis e impossíveis. E o porquê disso fica para depois. Mas o negócio é,
Ele vai ajudando mesmo assim, quem pode, quem consegue. E bom, o cara é muito forte, já mostra que ele é muito habilidoso. E o porquê dele ser tão habilidoso assim, já já vai ficar explicado. De todo jeito, a animação também demonstra cenas várias vezes. E é muito fluida. A animação aí continua fluindo de um jeito muito legal. O cara vai lutando contra esses bichos e a animação acompanha muito bem. Acompanha muito bem. Inclusive, falando em animações fluidas, a apresentação dessa deusa aí, que é muito simpática até, ela é muito simpática. Essa toda a animação fluida deu meio que uma expressividade para ela, deu um carisma a mais a ela, porque ela é muito simpática. Ela vai falando aí que quer fazer desse cara um cavaleiro. Essas deusas precisam fazer pactos com alguma pessoa aí e ela quer o protagonista. E bom, o negócio é, ela ficou muito simpática, assim. E bom, dublado ela ficou ainda mais carismática, pelo menos pra mim. E sim, esse anime tem dublagem. Pra quem quiser assistir esse anime, mas não quiser assistir legendado, vai ter dublagem. Mas eu acho que vocês vão ter que se esforçar um pouquinho pra procurar. E o porquê disso? Bom, eu acho que vocês sabem bem o porquê. Mas bom, o negócio é, de todo jeito, o miolo do episódio é esses caras odiando esse cidadão aí e não querendo a ajuda dele de jeito nenhum. Mas bom, chega num ponto onde o cara vê o tal Lorde Demônio, por assim dizendo, sendo que, bom, é melhor deixar pra daqui a pouco. Mas bom, o negócio é, o cara vai ajudar esse pessoal e o guri foge. Ele é um frouxo, um covarde, mas não é de todo ruim. Já já eu explico. E bom, o tempo todo a deusa quer fazer um pacto com esse cara, mas ele rejeita o tempo todo dizendo que odeia as deusas. Sendo que odiar é meio forte. E o porquê disso eu já já vou explicar. Mas bom, o negócio é, ele chega no lugar onde está acontecendo uma briga muito grande e a comandante daí, que, bom, tá se virando bem de início, pelo menos no início, porque ela foi aguentando como pôde, mas depois disso, bom, o Lorde Demônio foi se aproximando e, bom, aí o bicho pegou de vez e ela não conseguiu tancar. O protagonista chegou aí para dar uma mãozinha e aí sim eles tiveram uma chance um pouquinho maior de conseguir aguentar, não vencer, pelo menos por enquanto. E bom, o negócio é, a mulher também sabe que ele é um herói condenado e rejeita ele o tempo todo mesmo. O porquê disso? Bom, segundo ela, é por causa da honra, o que pra mim é uma besteira. Mas bom, o negócio é, de todo jeito, o cara ainda foi ajudando, ele é gente boa, apesar de ser meio, vamos dizer, ranzinza, por assim dizendo, mas o negócio é, ele foi ajudando como pôde, mas não teve jeito. O Rei Demônio chegou mais perto aí e, bom, em relação à aparência dele, caso alguém venha me perguntar se eu notei alguma coisa estranha na aparência desse Lorde Demônio, bem, de início não, mas depois que me pontuaram, sim, eu notei. E o porquê disso? Bom, como é que eu posso dizer isso? Bem, vejam aí, é melhor vocês verem. É, pra quem entendeu onde é que eu quero chegar, bom, é melhor eu não me estender muito nesse assunto. Quem não entendeu o que eu quero dizer, é melhor assim. Eu não quero me estender muito nesse assunto porque eu acho que o vídeo aqui pode ser desmonetizado. Eu não quero tomar um bloco do YouTube. Mas bom, o negócio é, de todo jeito, o cara foi tentando se virar como pode e novamente ele mostra que ele é muito habilidoso, mas não é forte bastante para tancar esse bicho. E o porquê disso? Bom, eles lançaram um ataque contra esse Lorde Demônio, que é o 43º, eu espero ter pronunciado correto, mas o negócio é, tem vários Lordes Demônios nesse mundo, o que torna a dinâmica bem interessante, pelo menos para mim, porque esse cara aí, o protagonista descreveu ele como muito inteligente, mas outros Lordes Demônios podem ter mais de um tipo de tática, eles podem ter abordagens diferentes. Então, para mim, pode funcionar de forma interessante, pelo menos para mim. Eu não sei de nada. Novamente, eu não tenho certeza de nada. Quem tem spoilers da novel, por favor, não fale nada. Mas bom, o negócio é. E se forem falar da novel, de spoilers, avisem e tomem cuidado, por gentileza. Mas bom, o negócio é. A situação que já estava ruim ficou ainda pior quando ele chegou aí. E bom, ninguém tá tancando aí. E bom, e um ataque que eles lançaram contra esse bichão não funcionou por causa de uma barreira, que é um escudo que devolveu os ataques dele. E bom, o protagonista é obrigado a fazer o pacto com a deusa,
E ele faz, apesar de não gostar. O porquê disso, já eu explico. Mas bom, o negócio é, de novo, as cenas são muito, muito lindas. A cena do pacto deles, cara, foi uma beleza de visual. Chega a encher os olhos de tanta beleza visual aí. Eu juro pra vocês, eu achei bonito. Me digam vocês aí. Eles conseguem lutar contra esse bicho e, coincidência ou não, essa deusa aí é a deusa das espadas. O que disso? Bom, o cara foi lançando umas espadas, ou melhor dizendo, lâminas aí que explodem, graças a uns selos mágicos que ele tem aí na roupa. E bom, o negócio é, o cara foi lutando contra a maioria desses bichos e deu certo. Ele conseguiu chegar aonde está o Lorde Demônio, apesar de ter tido uma dificuldade aqui e ali, mas não foi nada demais. Esses dois juntos são muito, muito fortes. E bom, o negócio é, ele chegou nesse Lorde Demônio e, bom, meteu um golpe ultra poderoso aí. Foi muito legal. Gostei muito. A animação novamente tá fluindo, que é uma beleza. Tá lindíssimo. E, bom, o negócio é, ele chegou aí e, bom, o negócio é que ele conseguiu eliminá-lo. Ele conseguiu. Eles venceram e vão sobreviver. E, bom, parece que vai ter um final feliz, que ele vai conseguir, vamos dizer, ter um final agradável, por assim dizer, mas não. A comandante aí chegou aí e, bom, ela continuou repudiando ele. E o porquê disso? Bom, é porque ela falou que o crime que ele cometeu foi matar uma deusa. E só se terminasse aqui já seria muito legal. Se terminasse aqui já ia ser muito bom. Mas mostra o julgamento dele e como é que aconteceu para ele virar um herói condenado. Mas bom, o porquê que ele foi condenado é o seguinte: ele foi em uma missão para ir em um certo local. Ele tinha ordens para ir nesse local, mas as informações que ele tinha estavam imprecisas, incorretas, não tinha basicamente nada para ele se virar. Ele perdeu os homens dele, ele era um comandante aí, mas perdeu a posição porque perdeu os homens nessa tal luta, nesse lugar que não explica direito, mas o negócio é, ele perdeu esse pessoal e perdeu a patente dele. E também a deusa que ele tinha pacto. A deusa que ele tinha pacto acabou lutando o máximo que pôde aí junto com ele, mas ela acabou se esforçando demais e acabou perdendo os poderes. E bom, e ele falou também que quando uma deusa usa demais os poderes, ela perde esses poderes. E essa deusa que ele tinha pacto, que pra mim lembra bastante a deusa que ele tem pacto, pelo menos pra mim, atualmente essa deusa que tem o pacto com o protagonista lembra bastante a anterior, pelo menos pra mim. Digam aí nos comentários se vocês acham. Mas bom, o negócio é, ele explicou que ele teve que matar essa deusa porque se ela fosse infectada, ela foi infectada e virasse completamente um monstro, esses demônios, por assim dizer, ou fadas, iam ganhar o poder de uma deusa e iam ser uma arma monstruosa. Então ele teve que matar, ele não teve escolha. Só que o pessoal não acredita em nada disso. E esses caras aí que estão julgando o protagonista, que parece um bando de corrupto, diz que não tinha ordem nenhuma, ele foi pra lá por conta própria e tudo aconteceu por erro dele. Então, basicamente, eles estão jogando toda a culpa no protagonista. E a razão dele ter matado a deusa, eles não estão nem aí. Eles também não estão nem aí. Eles não acreditam nele e, bom, vão condenar ele a ser um herói. E, bom, de todo jeito, então o cara tá ferrado. Então tá aí explicado o porquê que ele foi condenado a ser um herói. E, bom, e aí vem o fechamento do episódio. Ele percebeu que esses caras estavam armando pra ele. Alguém armou pra ele. O porquê disso não se sabe. No momento a gente não tem resposta. E com certeza vai ter um mistério muito legal em relação a isso. Por quê? Porque eu gostei. E porque eu acho que sim. Mas bom, o negócio é, de todo jeito, vai fechando o episódio botando um close na cara dele e no olho, dizendo que ele vai encontrar o cara que fez isso, que armou pra ele, e que ele vai conseguir vingança contra esses caras, não só pelos homens que ele perdeu, mas também pela deusa, que ele parecia gostar bastante. E tá aqui a razão dele odiar, entre muitas aspas, deusas. A razão não é que ele odeie, mas é porque ele não quer reviver o trauma que ele teve, porque ele se viu obrigado a matar a deusa que ele tinha pacto e também consideravelmente uma amiga, e pelo menos para mim, essa história dele ser amigo dessa deusa é só para mim, só deu essa impressão para mim. Digam aí nos comentários se vocês tiveram essa impressão também. Mas bom, de todo jeito, acaba o episódio com essa cena dele querendo vingança. E
ficou muito bom, eu gostei bastante. E o episódio, que tinha quase uma hora, meus amigos, para mim fluiu, que foi uma beleza. E bom, o negócio é, indo para as minhas considerações, olha, eu, como eu já falei, eu gostei desse primeiro episódio, deu um dinamismo muito legal e deu uma marca para ele, porque aqui, gente, a gente tá em uma temporada com umas continuações bem peso pesado. Vai ter Frieren, vai ter Jujutsu, Fire Force e, cara, se esse anime não tivesse nada para se destacar, ele ia ser esquecido muito fácil. Então, pra mim, pelo menos pra mim, não sei pra vocês, eu vou continuar assistindo esse anime. Com certeza, a história tá muito interessante. Eu quero ver mais dessa história para ver como é que ele vai conseguir essa vingança. Eu quero muito saber como é que vai ser. E bom, o negócio é, e a produção também foi muito boa. E caso alguém tenha notado uma certa familiaridade com outro anime, bom, é porque, assim como eu, algumas pessoas que notaram essa familiaridade devem ter assistido Mushoku Tensei. O pessoal que fez Mushoku Tensei, as primeiras temporadas de Mushoku Tensei, estão aqui fazendo esse anime. Então vai ter animadores muito bons, pessoal bem pesado para fazer essa animação. Então a produção tá em excelentes mãos. E o cara que tá dirigindo esse anime como diretor geral, bom, ele dirigiu alguns episódios de Mushoku Tensei. Ele não era o diretor geral de Mushoku Tensei. Mas, se ele continuar do início do anime, assim, mantendo toda essa animação fluida e tudo mais, olha, ele vai se sair muito bem. Ele vai se sair muito bem. E observação, gente. Esse episódio pegou 4 episódios em um lugar só. E deu um dinamismo muito bom. Porque se forem seguir os 4 episódios certinhos, na verdade quase, porque deu quase uma hora, mas de todo jeito, se pegar assim, fosse passando os episódios, não ia ter graça. Como eu já falei, tem continuações bem peso pesado aqui. E eu já falei, se ele não se destacasse, ia dar muito errado. Mas bom, de todo jeito, aqui ele conseguiu fisgar a minha atenção, pelo menos pra mim. E observação, gente, em relação aos episódios, é o seguinte, isso aqui que vocês viram foi só uma pré-estreia. Isso aqui foi uma pré-estreia. A partir de agora, os episódios vai sair nas quintas. Eu não sei se vai ser na próxima semana, porque foram 4 episódios em um lugar só. Mas, a partir de agora vai ser toda quinta vai ter episódios. Não vai ser nos sábados. Isso aqui foi uma pré-estreia. A partir de agora vai lançar nas quintas-feiras. Vamos ter que esperar a quinta-feira que vem para conseguir ver os episódios. Então, a partir da próxima semana vai ser o episódio, vamos dizer, 5 ou 4 mais ou menos. Então, fiquem cientes que o episódio de uma hora, nesse sábado, foi uma pré-estreia. Quinta-feira é o dia correto. E bom, então, estou muito ansioso para chegar o próximo episódio. Quero muito saber como é que vai ser o rumo da história. Estou interessado e eu recomendo que vocês assistam. Quem não assistiu ainda, dê uma chance. Vai ser bem interessante. E bom, eu vou continuar assistindo, como já falei, estou interessado. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem o vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.